Nós iniciamos essa aula sobre estilo. É um tema bastante importante, no seu processo de escrever o seu livro. Primeiro porque o livro ele deve ser seu em todos os sentidos. Ele deve ser seu em termos de produção e ele deve ser seu em termos de identidade. A gente vai olhar ao longo dessa aula e a expectativa é que no final você consiga ter elementos para identificar como você se apresenta diante das pessoas, qual é o teor, quais são as características que envolvem a sua personalidade, a sua história. Desde o início do curso, eu tenho insistido que escrever um livro, produzir um livro, não depende exatamente se você estudou muito, se chegou à faculdade ou não, porque todo livro ele vai carregar também uma marca da sua personalidade. Então é muito importante que você identifique o seu estilo como pessoa, né? Dentro desse nosso curso, escrever e publicar seu primeiro livro, essa aula vai te ajudar a identificar o seu estilo, então, as suas características. A gente teve uma aula para identificar aquela característica fundamental do livro, com uma descrição breve, que depois também serve para você comunicar a importância do seu livro para outras pessoas. Mas essa aula, a nossa preocupação se volta para você como autor, quem é você e como você se posiciona, ou como eu gosto de lembrar uma frase que os jovens repetem bastante: quem é você na fila do pão? Quem é você? Qual a sua identidade? Como você se coloca diante das pessoas? E assim como aquela breve descrição ajudava você a ser fiel e focado no tipo de livro que você quer produzir, conhecendo o seu estilo, você também fica fiel e focado àquilo que é você mesmo. Você não vai escrever como outra pessoa, você vai escrever como você mesmo. E como aquela breve descrição depois ela ajuda no plano estratégico de marketing, de você comunicar o valor do seu livro, a importância do seu livro, o que ela oferece ao seu potencial leitor, o seu estilo ajuda você a comunicar o seu posicionamento como autor. Então, os dois elementos são importantes, tanto para você construir o seu livro, como depois para você comunicar, criar um plano estratégico de marketing. Quando a gente fala de estilo, então uma das descrições no dicionário Wise diz que estilo é o conjunto de tendências, gostos, modos de comportamento característicos de um indivíduo ou um grupo. Quando a gente pensa em estilo, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é a questão do estilo enquanto modo de vestir-se. Então você pensa no estilo que o homem usa, o estilo que a mulher usa, de roupas, se combina um elemento ou não, se tem um estilo mais despojado, se é um estilo um pouco mais clean, e assim vai. Porém, o estilo, ele vai além da aparência, mas ele vai para outras coisas que às vezes você precisa de um contato mais íntimo, mais próximo com a pessoa, para você identificar se realmente é aquela pessoa ou não. Por exemplo, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, elas influenciam nas apreciações que você faz. Então, quando eu leio alguns trabalhos de alunos, no caso, são trabalhos de filosofia e teologia, e que procuram ter uma linguagem um pouco mais científica, e ela tem a característica de não colocar muita opinião, muito sentimento, o que eu acho, se eu gosto ou se eu não gosto. Porém, às vezes o aluno acaba traindo um pouco a essa linguagem. Então você percebe que aparecem lá adjetivos mais positivos quando ele quer mostrar uma ideia que é a dele, e tem adjetivos mais negativos, elementos mais, como a gente poderia dizer,
que tentam deturpar um pouco a situação, quando é o pensamento de outra pessoa. Então, não pense que o que você pensa, o que você gosta, o que você é o que te alegra, passa despercebido na sua linguagem, no modo que você fala, no modo como você apresenta as coisas. Quer ver? Quando na briga entre marido e mulher, às vezes a mulher diz, quando ela quer elogiar o filho, ela diz: esse meu filho. E quando ela quer reclamar de alguma coisa, acusando do marido, fala: esse seu filho. Então, as palavras, elas evocam muito mais coisas do que a gente imagina. Por exemplo, o estilo da alimentação. Não só se você prefere alimento vegano ou não, ou orgânico ou não, mas você é identificado até se você come o arroz por cima ou por baixo do feijão. Isso mostra características, escolhas de uma pessoa. O estilo também aparece aí. Se algumas bebidas você prefere com gelo ou sem gelo, isso dá característica de você. Ah, não, foi fulano que comeu, olha só o jeito que deixou esse prato. Isso é um traço, um rastro da sua passagem por algum lugar. Então, a gente é pego pela linguagem que a gente tem. A linguagem da gente, o estilo de linguagem da gente, também é um elemento que identifica a nossa personalidade, se a gente estava envolvido com aquilo ou não, né? Você pode receber uma mensagem e você fala: "Não, mas esse jeito aqui não é o jeito que a pessoa fala comigo". Então tem ali alguma coisa diferente, você não identifica a pessoa. Pensa, por exemplo, a importância do esporte, qual esporte você gosta, como você observa as coisas. Então, o estilo não é apenas roupa, mas ele é como que uma espécie de, identidade da pessoa. E você precisa ter muito claro quem você é, o que você gosta, o que é importante para você, porque não adianta você querer escrever um livro sobre um assunto que você não gosta, para pessoas com quem você não interage, apenas porque esse tipo de livro talvez esteja na moda ou vendendo ou coisa desse tipo. Então, um elemento muito importante que você deve levar muito a sério é que o estilo é a autenticidade. Então, sei lá, se aquela moça, ela sempre gosta de andar de salto alto, independente do que ela vá fazer, ela quer estar de salto alto, porque o salto alto equivale àquilo que ela é, o estilo, o gosto dela. E se fizer diferente, talvez ela vai dizer: "Não sou eu". A mesma coisa, né, quando você não está acostumado, não gosta de um tipo de roupa mais social, mais formal e precisa se vestir, você fala: "Nossa, eu não estou me sentindo bem, não estou à vontade". Então, a linguagem do seu livro, ela deve corresponder ao seu estilo. Ela deve corresponder a alguma coisa que diga: "Esse texto é autêntico de fulano, de fulana, porque eu conheço que essa é a linguagem, essa é a maneira que fulano ou fulana se expressa". Isso a gente vai ver em outro momento, mas pensa quando você tem que, submeter o seu livro para ser avaliado, corrigido, revisado por uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa, ela vai, adequar um pouco do que você diz, de um pouco que você fala, se posiciona dentro da linguagem mais correta, ou alguma outra coisa que seja necessário, mas você não pode permitir que o revisor altere a identidade do seu texto. Então às vezes é um ponto ali de conflito grande, e você deve se preparar para isso. Então, o revisor, o editor de uma editora, né, quando te pede alguma correção, alguma mudança, você tem que ficar atento. Aqui é uma mudança que altera a identidade do livro, altera a minha identidade como autor, ou é alguma coisa que eu devo realmente reajustar por uma questão de linguagem. Mas esteja muito atento que o seu estilo, ele é importante. Do contrário, depois você não vai ser reconhecido como o próprio autor do texto. Onde eu encontro o meu estilo? Como é que eu identifico? Quais são as coisas que criam em mim isso que eu chamo, de estilo? Você vai procurar, por exemplo, quais são seus pontos de observação sobre a realidade, né? Isso influencia. O modo como você enxerga, por exemplo, os custos de uma casa.
quando você é criança, adolescente, quando você é o pai de família, ou se mora sozinho, ou se divide o apartamento, a casa com outras pessoas, isso modifica. E aí você vai ter um estilo mais gastão ou mais econômico, dependendo de um papel social que você tenha. Ou, por exemplo, o que influencia você? Quem influencia você? Se você assiste um programa e com frequência há ali um personagem que repete uma frase, que fala sempre uma determinada frase, todo mundo começa a repetir aquilo. Então, tem alguém que te influencia. Você não falava assim, mas começou a falar assim. O nosso estilo ele é um pouco plástico. Ele pode sim ser modificado. Depois outras coisas que marcam o seu estilo, o regionalismo. Então a gente nem se dá conta que cada lugar tem o seu regionalismo, tem a sua forma de pronunciar palavras. Às vezes a gente diz que o jeito que o outro fala é errado. Eu lembro conversando com um amigo carioca e uma vez eu fazendo aquelas brincadeirinhas, né, de paulista com carioca, eu dizia: "Como vocês falam chiado, né? Vocês falam esquerda", coisa desse tipo. E ele disse: "Vocês também chiam quando vocês falam dente, leite". Então, chiar está presente tanto numa coisa como outra. Então, a pertença a uma região, ela pode trazer para a gente um modo de expressão. E você não pode achar que o modo como o outro se expressa, por ser de uma região diferente, esteja errado. Claro que ele precisa ser claro no modo como ele conversa. Ele não está conversando apenas com pessoas da região dele. Então, no processo de revisar o seu texto, você vai ter que equilibrar esses elementos da clareza, de facilitar que outros possam ler, mas também a sua fidelidade a você mesmo, a sua identidade. Pensa como a religiosidade ou a não religiosidade, ela influencia seu estilo. As palavras que você usa, as interjeições, e tudo mais, tem a ver com a sua religiosidade, seja qual religião for. Então isso tudo marca o seu estilo, isso cria a identidade. Não, fulano fala assim. Depois a sua formação cultural, tudo isso vai envolvendo. Então, o estilo de escola que você frequentou, os grupos com os quais você partilha opinião, com os quais você debate, com os quais você cria algum tipo de disputa, né, no sentido mais de conceito, de ideias. Depois, quais são os seus valores, as suas causas? Você luta por quais coisas? Isso tudo interfere na sua linguagem. O que comove você, o que move você. Todas essas coisas, elas acabam se materializando no jeito que a gente fala, nos assuntos que a gente levanta, nas coisas que nos preocupa e principalmente no posicionamento que a gente assume diante das questões. Então isso faz parte da sua identidade e você deve conhecer. Aí a gente vai ver na tarefa, fica tranquilo em relação a isso, mas veja não apenas o que você pensa que seja seu estilo, mas também o que as pessoas reconhecem como seu estilo. E isso é um exercício interessante e a gente vai fazer no final dessa aula. Um ponto assim valioso deve haver um equilíbrio entre os seus aspectos subjetivos, a sua história pessoal, o que você recebeu da sua família, ou os aspectos culturais, o seu grupo, o momento histórico que você está vivendo, tudo isso vai tendo uma relação mais ou menos de feedback, de retroalimentação. Então, você tem um estilo, depende um pouco daquilo que foi a sua criação dentro de casa, da família, da cultura que você vive, da sua história, mas aí você muda de país, entra em contato. Então, todas essas mudanças, elas podem sim alterar o seu estilo. A gente fala de autores que vão amadurecendo ao longo da sua produção literária, isso acontece. Porém, volto aqui nesse slide, cuidado com a sua autenticidade, tá certo? O seu texto ele tem que ser seu, não só porque você construiu aquelas frases, mas porque ele corresponde ao que você é de fato. Então, esteja muito atento, né, como a gente viu nesse gráfico aqui, essas coisas que marcam o seu estilo,
tudo isso se altera, mas quando você conhece um pouco mais o seu estilo, fica mais fácil, por exemplo, de você trabalhar o seu imaginário. Então, qual é o colorido, ou não colorido, né, com o que você conta as suas histórias? Você é uma pessoa um pouco mais grave, um pouco mais reservada, tímida, ou você tem uma forma mais cômica, humorada de se posicionar, de contar a história? É, porque isso vai ser uma fonte importante. Depois, o elemento das metáforas, que são essas comparações, essas imagens que a gente cria para explicar uma coisa ou outra. Depende, se você é uma pessoa muito ligada ao futebol, tudo que você observar, por exemplo, de produção, trabalho em equipe, foco, resultado, você vai tirar metáfora do futebol. Se você é uma pessoa mais ligada à música, você vai tirar um monte de metáfora do mundo da música. É claro que eu estou conversando com pessoas, o meu livro é um diálogo, é um encontro com pessoas que podem não compartilhar o mesmo imaginário que eu. Então eu tenho que me ajudar a ser claro com as pessoas. Então, se eu vou escrever um livro para um grupo que vive numa sociedade um pouco mais urbanizada e não muito religiosa, e se eu pegar um tipo de metáfora que é mais bíblica ou de uma outra tradição religiosa, as pessoas talvez não vão compreender nada. Então a gente precisa identificar também, por isso que aquele elemento de verificar o seu público-alvo, qual é a linguagem desse seu público, isso a gente vai retomar em outro momento, mas é importante não só você se expressar como você quer, mas também dentro da linguagem dos seus interlocutores no livro, no audiobook, seja naquilo que você for produzir. Os provérbios que a gente fala, as frases, os ditos populares, às vezes eles dependem de regionalismo, dependem de uma influência religiosa, dependem de vários elementos. Então, você deve ficar atento, eles devem corresponder ao seu estilo, à sua história, mas devem ser compreensíveis para o seu leitor também. Do contrário, você tem que depois colocar um monte de nota de rodapé para explicar. Sobre as notas de rodapé, a gente vai falar em algum outro momento, mas quando às vezes o autor não é tão claro, tem lá o coitado do editor, que ele tem que colocar lá, nota do editor. Aí embaixo aparece, tal palavra significa tal coisa. E aí dá um certo trabalho, porque vai dando ruptura na leitura. Então, aqui é um ponto que é extremamente importante para você revisar, seja essa aula, como a aula passada. Então, nós estamos tratando de duas coisas importantes. O seu estilo e o seu plano de trabalho, eles vão facilitar a construção do seu livro, mas também o plano estratégico de marketing. Por quê? Porque o seu plano de trabalho, ele traz para você a identificação do seu livro, que a gente chamava de descrição breve, e que dá identidade. Esse livro é disso e não é de outra coisa. E a gente mostrava que com essa descrição breve, com essa identidade do livro, é o que você vai fazer a publicidade dele. E isso vai atrair quem você quer que leia e vai colocar para longe quem você não quer que leia, porque pode ser que, se a pessoa não está interessada, ela vai folhear seu livro, vai reclamar, não vai gostar, mas ela não era o seu foco. Então, o plano de trabalho te ajuda a criar uma identidade do livro, mas você identificar o seu estilo ajuda você a se posicionar como autor. Eu sou um autor que trabalha esse tipo de assunto, eu sou um autor que viveu esse tipo de problemática, eu sou um autor preparado para tratar desse tipo de assunto. Então, o seu estilo vai dar clareza sobre quem você é e vai justamente confirmar a sua autoridade ao redigir um livro. Então, essas duas coisas se constroem com um apoio recíproco. Então, o livro tem que ser ele mesmo, mas o autor é você mesmo. Então, cuidado aí em escrever coisas apenas porque talvez estejam na moda, se elas não correspondem a quem você é. E a aula iniciava, né, falando de identificar e criar. Agora, o criar aqui significa, você pode ir atrás de mais elementos para enriquecerem o seu estilo. Você pode ir atrás de outras metáforas ou de outros contextos para
fortalecer, consolidar, ampliar elementos do seu estilo. Mas criar um estilo que não corresponda de fato ao que você é, pode ser um problema grande, né? Porque de repente você não vai ser muito entusiasmado naquilo que você vai escrever. Isso pode ser um problema muito grande. Agora, encerrando a aula de hoje, você tem uma tarefa dupla. É óbvio, você faz as tarefas conforme for possível, mas faça, tenta fazer, faz um esforço, elas vão te fazer muito bem. Primeiro isso, né? Qual é o meu estilo? Qual a minha identidade? Se você tem escrito para blog, se você tem feito seus posts, sei lá, nas redes sociais, seja como for, ou se você já escreve algumas coisas, dá uma olhada nesses textos, nesse material que você tem produzido, se você tem, sei lá, um canal e coloca vídeo, tenta olhar você mesmo para aquilo que você já escreveu, para aquilo que você costuma falar, tenta olhar como é que você compara as coisas, qual é o seu imaginário, né, como a gente viu. Anota, qual é o estilo que você acha que você tem? Depois, por isso que essa é a parte um pouco mais engraçada, com alguma pessoa que é muito próxima de você, com outra que é mais ou menos próxima, mas que você poderia pedir isso, pede para a pessoa descrever como é que ela vê as coisas que você fala, qual é o estilo que você teria na opinião dela, como é que você compara as coisas, porque é bom você ficar atento entre o que você pensa sobre você e, de fato, como as pessoas te observam. E isso tudo é importante, porque às vezes a gente acha, isso eu já vi, por exemplo, a pessoa acha que ela é muito próxima dos jovens. Aí um dia ela para olhar, sei lá, a rede social dela, e tem as estatísticas, e aí ela descobre, por exemplo, que poucos jovens interagem com ela. Então ela acha que ela tem uma linguagem acessível aos jovens, mas na verdade quem está interagindo mais com ela é gente da idade dela mesmo. Então tenta olhar isso, vai ser importante para você identificar o seu estilo e naquilo que é possível você construir, incrementar os elementos do seu estilo. Então, com essa aula, a gente cumpre uma etapa muito importante no processo da construção do seu livro e do seu posicionamento como autor. Tá certo? Parabéns por essa etapa, mais uma etapa vencida, e vamos para a próxima, se Deus quiser.